O Superman surgiu em 1938, como a base de tudo que entendemos por super-herói hoje em dia. De lá pra cá, algumas histórias definiram quem ele é, recalibraram a sua personalidade e expandiram o seu significado. Ao longo de mais de 87 anos, o Homem de Aço estrelou histórias marcantes nos quadrinhos e as suas versões das HQs deram base para a apresentação do super-herói em outras mídias, como os filmes. Como foi o caso com o filme Superman de 2025 do James Gunn, que já chegou nas plataformas digitais. Superman chegou no dia 24 de agosto com exclusividade nas plataformas digitais para compra e aluguel. E é bem simples, se você comprar, o título fica disponível na sua biblioteca digital. Você pode assistir quando, como e onde quiser, sem limite de tempo. Se preferir alugar, ele fica liberado por 48 horas, e nesse período você pode dar play quantas vezes quiser. O melhor é que você pode curtir essa história direto do seu sofá, no notebook ou até no celular, em qualquer lugar mesmo, com toda a praticidade de assistir no seu ritmo. O filme já está disponível no Prime Video, Claro TV Plus, YouTube, Vivo Play e Apple TV. Então não perde tempo, compre ou alugue sem assinatura e assista agora mesmo. E além das cenas épicas de ação, o filme mostra o lado humano de Clark Kent, os seus dilemas e o peso de ser um super-herói. É o começo de um novo tom para o DCU e um passo importante para o futuro da franquia. E para você ter uma boa noção da real personalidade do Superman nos quadrinhos e como ele foi bem adaptado no filme do James Gunn, eu trouxe essa lista hoje com os 12 melhores quadrinhos do Superman. Essa lista é baseada na minha opinião. São os 12 quadrinhos que eu acho que são os melhores do personagem. E a lista tá montada de forma aleatória, não é do pior pro melhor nem nada do tipo. Sendo assim, o primeiro aqui é um quadrinho curto, mas belíssimo. É Superman, Paz na Terra. Escrito por Paul Dini e desenhado por Alex Ross em 1998, esse quadrinho coloca um dos heróis mais poderosos do mundo contra um inimigo maior que ele próprio, contra a fome no mundo. E ao tentar combater esse vilão, o Superman descobre os limites entre poder e política. É uma história que mostra o lado mais ético sobre o que um super-herói pode ou deve fazer quando o problema é humano, estrutural e político. A HQ explora o peso moral e filosófico de um ser quase divino tentando resolver problemas humanos e coloca um holofote no escopo de atuação de um super-herói. O Superman tem uma característica interessante. Quase todas as suas versões de origem são boas. Por isso, os 3 próximos itens têm essa temática. Começando com Superman, o Homem de Aço. Logo depois da crise nas Infinitas Terras, o Superman precisava da sua história de origem sendo contada. E aqui entrou John Byrne em 1986, redefinindo o personagem. Aqui o quadrinho aborda os primeiros dias e primeiros passos de Clark, desde a explosão de Krypton, passando pela criação dos Kent, até a sua ida para Metrópolis, onde se torna de fato o Homem de Aço. A HQ não só reinaugurou a mitologia do Superman, como serviu de modelo para praticamente todas as versões posteriores, influenciando quadrinhos, animações e até adaptações live action durante décadas, criando um verdadeiro guia definitivo de como entender o personagem. A segunda versão da sua origem listada aqui é Superman, As 4 Estações. Escrita por Jeff Loeb e desenhada por Tim Sale em 1998, esse quadrinho acompanha a vida de Clark Kent desde a juventude em Smallville até a sua consolidação como Superman em Metrópolis. Isso com cada capítulo narrado por uma figura próxima a ele e ligado a uma estação do ano. A obra se destaca pelo tom poético e humano, mostrando a evolução do herói não apenas em força, mas em caráter, valores e conexão com as pessoas. Com uma narrativa intimista e arte delicada, a HQ se tornou uma das histórias mais celebradas do Superman, ressaltando o lado humano por trás do herói,
reforçando a sua humanidade, empatia e até mesmo dúvidas, mas sempre sabendo que ser bom é uma escolha diária. Inclusive, esse é um dos quadrinhos que James Gunn usou de inspiração para o seu Superman, que, lembrando, está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais. E a terceira versão da sua origem que eu escolhi aqui foi Superman, o Legado das Estrelas. Escrita por Mark Waid em 2003, Legado das Estrelas, ou Birthright, reimagina a origem do herói para um público moderno, atualizando elementos clássicos da mitologia do Superman. A HQ mostra Clark descobrindo as suas origens kryptonianas, se tornando um jornalista, aceitando seu papel como Superman e começando a rivalidade com Lex Luthor, numa trama que mistura ciência, política e identidade, porque também aborda o dilema de ser aceito como um alienígena. Combinando ação épica e reflexão pessoal, a obra se consolidou como uma das versões definitivas da origem do Homem de Aço no século XXI. E se o personagem tem origens muito boas, ele também tem finais tão bons quanto. Como por exemplo o quadrinho O que Aconteceu ao Homem de Aço. Com a reestruturação da DC depois da Crise nas Infinitas Terras, a versão dos heróis mudou, e aqueles criados na Era de Prata não eram mais os mesmos. É assim que em 1986, Alan Moore, um dos roteiristas mais aclamados dos quadrinhos, deu uma despedida ao Superman da Era de Prata. A trama mostra o herói enfrentando uma série de ataques mortais dos seus maiores inimigos, enquanto reflete sobre a sua vida, seu legado e as suas responsabilidades. É uma HQ cheia de emoção e melancolia, que funciona como um conto final para o Superman clássico. A HQ é um marco que encerrou uma era e preparou o terreno para uma nova fase do herói nos quadrinhos. Outro ótimo quadrinho escrito por Alan Moore também está nessa lista, é Superman para o Homem que Tem Tudo. Escrita um ano antes, em 1985, é uma história bastante curta, mas se tornou um clássico. Aqui, o herói é atacado por Mongul no dia do seu aniversário, quando recebe como presente a planta parasita conhecida como Clemência Negra. Preso pela criatura num sonho, o Superman vive na sua mente uma realidade perfeita em Krypton, mostrando como seria sua vida se o seu planeta natal nunca tivesse sido destruído. A história contrasta o desejo íntimo de Clark de pertencer ao seu mundo natal com a sua responsabilidade como protetor da Terra, explorando a dor de abrir mão de uma felicidade pessoal em prol do bem de todo mundo. É uma HQ que inclusive teve uma animação tão boa quanto. E se a gente falou de finais, um quadrinho que aborda isso, mas que é uma celebração da vida do herói, esse é o clássico Grandes Astros Superman. Escrito entre 2005 e 2008 por Grant Morrison e desenhada por Frank Quitely, a HQ apresenta uma versão definitiva e atemporal do herói, misturando elementos clássicos e modernos numa única narrativa. A trama mostra o Superman descobrindo que está morrendo depois de uma superexposição solar causada por Lex Luthor. Então ele decide usar o seu tempo restante para cumprir 12 grandes feitos para deixar um legado para a humanidade e para todo o universo. A obra equilibra momentos épicos, como batalhas cósmicas, mas também com momentos intimistas de compaixão, destacando o altruísmo e a humanidade do personagem. Considerada uma das melhores histórias já escritas sobre o Homem de Aço, é celebrada como um verdadeiro tributo à lenda que é o Superman. E essa história, inclusive, é uma das maiores inspirações de James Gunn para o desenvolvimento do seu Superman, que já está disponível para compra e aluguel no Prime Video, Claro TV Plus, YouTube, Vivo Play e Apple TV. E falando em mortes e recomeços, eu vou colocar nessa lista 2 em 1. A morte e o retorno do Superman. Essa HQ está na lista não necessariamente pela qualidade da sua escrita, mas pela sua importância, pelo reflexo de uma época. A morte do Superman, de 1992, é um dos maiores eventos da história dos quadrinhos, mostrando o confronto épico entre o Homem de Aço e o monstruoso Apocalipse, que termina no sacrifício do Superman para salvar a Metrópolis.
E depois da sua morte, o mundo lida com o luto e com 4 figuras diferentes que surgem reivindicando o manto do herói, cada um representando aspectos distintos do seu legado. Até que a gente tem o retorno dele, recuperando seu lugar como protetor na Terra. A saga marcou a cultura pop, gerou repercussões midiáticas gigantescas e permanece como um dos arcos mais icônicos e influentes da trajetória do personagem. O Superman não é um dos heróis mais poderosos dos quadrinhos só pela sua força bruta. É também porque, mesmo podendo resolver tudo no soco, mesmo assim ele escolhe o caminho mais ético. E isso é visto em Superman contra a Elite. Em 2005, a DC apresentou a Elite, um grupo de heróis extremamente violentos que acreditava que a justiça deveria ser feita sem limites morais. Com isso, a história coloca em xeque os métodos do Superman, mostrando o contraste entre a sua ética e a abordagem letal da Elite, questionando até onde o poder deve ser de fato usado. Com críticas sociais e dilemas morais profundos, a HQ explora a responsabilidade de um herói com poder quase ilimitado. E por essa mensagem, essa HQ, bem curta também, é reconhecida como uma obra reflexiva que reafirma os valores clássicos do herói, mas numa sociedade moderna. No próximo quadrinho da lista, o Superman percebe que nunca tinha conhecido a real versão de um dos seus maiores vilões. Esse é Superman Brainiac. Escrita por Geoff Johns em 2008, a HQ reintroduz o icônico vilão Brainiac, mas agora como uma ameaça devastadora, mostrando a sua chegada na Terra e a destruição de cidades inteiras em busca de dominação, trazendo vários aspectos da Era de Prata, como por exemplo, trazendo Kandor de volta. A HQ faz um reboot na história de origem do Brainiac, o relacionando com a origem do Superman e o deixa realmente num patamar de ser um dos maiores vilões do Homem de Aço, o descrevendo com o título de A Representação do Pior que Existe nos Alienígenas. Inclusive é nesse quadrinho que temos a morte de Jonathan Kent e como isso impacta no super-herói. Sendo essa uma HQ rica em tantos aspectos, cheia de importância para o vilão, para a vida do Superman e para toda a DC. Essas HQs trazem a personalidade e o espírito do que é o Superman no universo tradicional da DC. Mas tem algumas histórias em universos alternativos que também apresentam o herói muito bem, como por exemplo em Superman Entre a Foice e o Martelo. Escrita por Mark Millar em 2003, a história apresenta uma realidade alternativa, onde ao invés da nave do bebê Kal-El ter caído no Kansas, nos Estados Unidos, ela caiu na União Soviética. A trama explora como seriam os seus ideais quando esse ser superpoderoso é criado num regime político totalmente diferente do que está acostumado a ser apresentado. E como, independente do seu local de criação, de dilemas éticos e políticos complexos, a natureza do poder, da moralidade e do impacto de um super-herói é algo intrínseco do personagem. É uma visão única, diferente da tradicional, mas que é válida, já que se trata de uma realidade totalmente alternativa. Assim como o último item dessa lista. Não necessariamente a qualidade é extrema, mas eu gosto muito dessa HQ pela sua abordagem. Essa é Superman Terra 1. Publicada entre 2010 e 2012, a história reimagina a origem do Homem de Aço numa narrativa mais realista e contemporânea, mostrando Clark Kent chegando a Metrópolis e descobrindo os desafios de ser um herói num mundo complexo e até sombrio. A história explora o seu relacionamento com Lois Lane, a ascensão de Lex Luthor e o impacto da chegada do Superman na sociedade, enfatizando dilemas éticos e responsabilidades. Mas se trata de uma visão um pouco mais introspectiva, mostrando como esse tipo de abordagem é válida, mas normalmente é fruto de uma realidade alternativa. Claro que existem várias outras ótimas HQs do herói, como por exemplo Superman o Último Filho, Superman Alienígena Americano e Superman e a Legião de Super-Heróis.
E um detalhe, Reino do Amanhã não tá nessa lista, porque por mais que o Superman seja uma figura central, a HQ é mais da Liga da Justiça como um todo do que solo do personagem. Mas agora deixa você aqui nos comentários qual é a sua HQ favorita do Superman. E com todas essas leituras, você vai conferir melhor como a sua nova versão em live action se assemelha bastante com a sua versão dos quadrinhos. E para isso, não esquece de aproveitar que Superman acabou de chegar nas plataformas digitais para compra e aluguel. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.